Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Hoje é a vez do Política Literária. É o 13º poema deste livro, publicado em 1930. É um poema curto, um poemeto, um poema pílula, um poema piada, apenas 5 versos, mas sempre tem um mas nas obras do Drummond. E vamos ver então que mas é esse que nós temos neste poema. Vamos vê-lo? Política Literária, a Manuel Bandeira. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. É isso. Só isso. Mas o poema é dedicado a Manuel Bandeira. Por que Cargas d'Água Drummond dedicou esse poema a Manuel Bandeira? Por que não a Mário de Andrade, Oswald de Andrade? Aliás, Oswald de Andrade escreveu muito mais poemas piada, poemas pílula, do que o Manuel Bandeira. Então, por quê? Vamos lá. Vocês sabem que o Manuel Bandeira escreveu um poema famosíssimo chamado Os Sapos. Ele escreveu esse poema em 1918, publicou em 1919 no livro Carnaval, e em 1922 esse poema foi lido na Semana de Arte Moderna pelo poeta português Ronald Carvalho. Vocês se lembram, Manuel Bandeira não esteve na Semana de Arte Moderna. Ele tinha vários impedimentos médicos, sua saúde era bastante frágil, mas o seu poema causou um alvoroço sob medida. Foi o suficiente para uma revolução na literatura brasileira. Porque este poema, Os Sapos, é uma crítica direta aos poetas parnasianos, que era moda na época. Eram os caras que ditavam o saber poético, o fazer poético. Eles eram bastante glamurosos, tinham inúmeros fãs. Esses poetas eram a medida da poesia na Belle Époque brasileira. E vai lá o Manuel Bandeira e detona com os caras. É claro que o alvoroço foi grande. Proponho então uma leitura de alguns trechos do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, para a gente lembrar alguns aspectos, algumas críticas que estão no poema e ver o que é que isso tem a ver com a política literária do Drummond. Vamos? Os Sapos, Manuel Bandeira. Enfurando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Olha este quarto verso, a luz os deslumbra. Está aí uma crítica bastante direta aos parnasianos, porque, segundo os modernistas, os parnasianos eram bastante superficialistas, eram formalistas demais, materialistas demais, gostavam muito da imagem, mas por dentro quase nada. Eram poemas ocos, com uma imagem bastante agradável, porém vazia. Era essa a principal crítica dos modernistas. E quando diz que a luz os deslumbra, porque eles gostavam do flash. Os parnasianos gostavam de festas e cerimônias públicas, eles gostavam de uma mídia social, gostavam desse métier social. Para você ter uma ideia, o Olavo Bilac tem lá na Academia Brasileira de Letras uma coleção de 200 cardápios, 200 menus, que ele colecionou de jantares, de cerimônias públicas. Eles eram bastante íntimos desses políticos, administradores públicos do início do século XX, do final do século XIX. Eles flirtavam bem com o governo. Eu digo eles porque era Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, eram os poetas parnasianos e não muito diferentes uns dos outros. Eles formavam um grupo bastante coeso. Na segunda estrofe de Os Sapos,
Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. Nessa onomatopeia, não foi, não foi, você percebe que há um bate-boca ali. Então, Manuel Bandeira está sugerindo que mesmo entre os sapos, entre os parnasianos, havia bastante disputa. Enquanto o sapo boi discute com alguém se meu pai foi à guerra, foi, não foi, o sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primem comer os hiatos, que arte, e nunca rima os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Percebe que não há mais poesia, mas há artes poéticas, ou seja, a poesia é o sentimento, a arte poética é o poema. Vamos diferenciar assim porque é assim que eles diferenciavam. Poema é o texto, poesia é o sentimento que se extrai do texto. E como eles eram materialistas, eram de período realista, eles não gostavam do sentimento, eles gostavam da forma, do poema, da coisa, do objeto, da página, da palavra. Eles gostavam daquilo que fosse concreto. Daí porque ele vai dizer: não há mais poesia, mas há artes poéticas. Enquanto isso, continua o bate-boca entre outros sapos grandões. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Bom, quando aparecem esses dois versos, a grande arte é como lavor de joalheiro, aí eu identifico Olavo Bilac. Por quê? Porque Olavo Bilac é aquele que escreveu no seu poema Profissão de Fé: imito o ourives quando escrevo. O ourives, o que trabalha com ouro. E aqui o Manuel Bandeira diz: a grande arte é como lavor de joalheiro. Ele está então parodiando o Olavo Bilac. Bom, se o Olavo Bilac então seria o sapo tanoeiro, quem seria o sapo boi? Esse negócio de meu pai foi rei, foi, não foi, é uma pista. Porque o Raimundo Correia, que faz parte da tríade parnasiana, ele era descendente, ele era filho de portugueses de Portugal mesmo, e era descendente de duques, lá do Duque de Caminha. Ele era de uma família nobre, o Raimundo Correia. Então esse bate-boca entre alguns sapos, se meu pai for rei, foi, não foi, eu identifico aqui o Raimundo Correia. Outros sapos, os sapos pipas, bom, aí ele vai dizer um verso entre parênteses: o mal em si cabe. Bom, se o mal em si cabe, quer dizer que não era um ou outro, eles eram assim. Então ele está incluindo também o Alberto de Oliveira. E se você não sabe, eu vou te dar essa informação. Alberto de Oliveira chegou a ser secretário de Estado da Educação do Rio de Janeiro. O Olavo Bilac é aquele que escreveu a letra do hino à bandeira. E o Raimundo Correia representou o Brasil em vários países, inclusive em Portugal, na época do presidente Prudente de Moraes. Então percebe aqui que existe uma coisa municipal, estadual, federal. Está começando a ligar uma coisa com outra? Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória nem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O sapo cururu então seria o poeta modernista, lá na beira do rio, lá longe, distante dos flashes, distantes do poder público, lá longe, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Mas lá no poder está o sapo tanoeiro, o sapo boi, o sapo pipa, e aí são os sapos grandões, aqueles que estão flertando com o poder. Então podemos já fazer uma relação aqui com o poema do Drummond.
Quando ele diz que o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal, eu estou vendo a tríade parnasiana. E federal, claro, aqui, o mais famoso deles, o mais notável, Olavo Bilac. E por que ele? Porque ele diz aqui: enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Lá no poema Profissão de Fé, Olavo Bilac, ele traz 4 vezes a palavra ouro. 4 vezes. E eu vou ler 3 trechinhos para você, melhor, 4 trechinhos para você do poema Profissão de Fé, em que aparece a palavra ouro. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Depois, logo abaixo, torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Um pouco mais abaixo, ver esta língua que cultivo sem ouropés, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. E por fim, vive que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Percebeu, né? Então quem estava tirando ouro do nariz? O Olavo Bilac, e está lá na sua Profissão de Fé. Entende? Entende? E por que o Drummond diria tira ouro do nariz? Porque para ele, tudo que o parnasiano fazia, inclusive esses poemas de Profissão de Fé, inclusive o Olavo Bilac, era tudo caca. Se para eles aquilo era ouro, para o Drummond era caca. Então ele tirava ouro do nariz, na verdade, tirava caca do nariz e vendia como se fosse ouro. Mas segundo os modernistas, tudo caca, vazio, oco, não vale nada, apenas forma, sem conteúdo. Essa é a crítica, apenas forma, sem conteúdo. E por que os modernistas não gostavam tanto disso? Porque os modernistas, eles eram muito próximos do público, das classes populares, da população mais humilde, do cotidiano, do dia a dia. E por quê? Porque eles eram empáticos, altruístas. Mais que isso, porque eles queriam uma arte brasileira vinda de uma cultura brasileira, e a cultura brasileira está na rua, na praça pública, está na feira livre, está no dia a dia, no cotidiano, não pode abandonar isso. Já o parnasiano, ele mantém distância do povo. Lembra? Há um poeta, Olavo Bilac, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Estéril. Olha como é que o parnasiano achava a população humilde, analfabeta, miserável, estéril, não vale nada para o poeta. Repito, ó, começa assim o poema A um Poeta: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Então são opostos. Enquanto uns queriam apenas uma elite, o modernista queria o povo, queria a cultura popular para fazer uma arte brasileira. Daí essa crítica bastante contumaz. Eu diria até então que, quer dizer, como nós vamos classificar esse poema aqui do Política Literária do Drummond? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. O Manuel Bandeira, em Os Sapos, fez uma alegoria com os sapos para criticar os parnasianos. O Drummond fez uma paródia da alegoria do Manuel Bandeira e uma paródia minimalista, apenas 5 versos, e conseguiu com bom humor. Só o fato de dedicar a Manuel Bandeira já faz parte da piada. A Manuel Bandeira, o cara que fez Os Sapos. Então eu diria o seguinte, que o Política Literária é uma paródia alegórica e minimalista do poema também alegórico Os Sapos, do Manuel Bandeira. Percebe? Então esse é o grande motivo porque o Drummond dedicou este poemeto lindo e maravilhoso e super sintético a Manuel Bandeira. Já faz parte da piada. Que bom? Que legal? Foi bom conversar com vocês.
estudar com vocês. Nos veremos em breve. Até um próximo vídeo. Ha!